Salve, salve, galera. Bem-vindos a mais um Poder Global. Eu sou o Lucas Dumas de Castro, professor de História e escritor de O Brasil Cão. Tá aqui meu livro, né? Vamos a mais uma análise semanal, um bom sextou para todo mundo, né? Vou pedir aí para, já tá aqui, né? Deixar o seu like, curtir o sininho, aliás, ativar o sininho, se inscrever, dar o seu like, curtir, comentar, como sempre. E vamos lá, vamos a mais uma análise semanal, uma análise bem interessante, né? Estamos cansados, chegando aqui no final, né? Sexta-feira, né? Uma boa semana, semana de trabalho. Então, vamos aqui para uma análise reflexiva, né? Que eu sempre gosto de refletir no final de semana. Então, ó, mais uma vez, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, curta, comente e vamos lá. Vamos a mais uma análise semanal. Bom, pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque algumas pessoas me perguntam isso e eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Qual é o maior sistema de inteligência do mundo? A gente chegou a comentar isso na live, mas eu não dei detalhes sobre isso. Aliás, eu recomendo que você assista a live sobre a possibilidade, né, do Irã pegar lá as usinas de dessalinização, enfim, possibilidade de acordo ou não. Assim, é muita boa live aí, eu recomendo que vocês assistam. Mas qual é o maior sistema de inteligência do mundo? Nessa guerra de espionagem que a gente está vendo, tudo que está acontecendo, qual é o maior de todos? Bom, o Mossad é o maior de todos. É maior do que a CIA, é maior do que o FSB, lá da Rússia, antiga KGB, é maior do que o MI6 da Inglaterra, e é maior do que o G2 cubano, que é muito bom. Se eu pudesse botar numa escala, seria Mossad, sabe? Sistema de inteligência chinês junto com o russo, tá entendendo? Abaixo, o cubano, junto com a CIA e o M6. Por quê? Bom, o que faz o Mossad ser o maior de todos? Primeiro que o Mossad tem a tecnologia própria, ele é o sistema o sistema de inteligência mais eficaz, é aquele que planeja por muito tempo, é aquele que tem agentes pelo mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Há relatos de empresas ligadas ao Mossad. A gente está vendo aí um caso do Banco Master mesmo. Você viu que a exposição tinha ligação com o Mossad. Você viu o Mossad no Oriente Médio. Você viu o escândalo que teve lá do general chinês que passava informações para o Mossad, sabe? Nessa situação da guerra do Oriente Médio, da morte do Ayatollah, foi como é que eu vou dizer, uma parceria de Mossad com CIA, mas eu estava falando isso na live. O Mossad que deve ter dado as coordenadas para a CIA. Então, o Mossad é, sim, o maior de todos, que é o sistema de inteligência. É o maior de todos disparado, é o que mais tem infiltrado, é o que mais manipula, é o que mais tem agente pelo mundo inteiro, sabe? E, além disso, o Mossad tem uma tecnologia própria. O Mossad desenvolve softwares, sabe? Muito diferente da CIA, que tem os seus softwares, mas o Mossad desenvolve um muito poderoso, sabe? Desenvolve, por exemplo, o Pegasus, que é um sistema de inteligência, né? Um software que a BIM, a nossa Associação Brasileira de Inteligência, comprou, e a gente estava falando isso, nosso sistema de inteligência é bom, não é totalmente descartável, não. Muita coisa que vem do Paraguai, por exemplo, a gente evita por causa do sistema de inteligência. Mas tem parceria com o maior de todos, que é o Mossad. A CIA, hoje, ela é muito boa também, só que ela é muito burocratizada, como disse o meu amigo Gabriel Batista, e ela é muito politizada. Você vê que a guerra do Iraque foi uma guerra política, sabe? Foi uma decisão política dos Estados Unidos, que foi um dos maiores erros americanos da história. Absurdos, sabe? Inventaram que tinha armas nucleares, enfim, armas químicas que o Saddam Hussein ia usar, e não teve nada disso. Tem um filme muito bom sobre isso, que é o Zona Verde, que mostra que isso foi a decisão de entrar no Iraque foi uma decisão absolutamente política por conta do petróleo, e isso é um argumento válido. Tanto que os americanos até hoje têm muitas ressalvas com o sistema de inteligência, porque eles se sentiram manipulados sobre isso. E foram mesmo, sabe? Então a CIA é muito politizada e muito burocrática. Ela não a gente vê os filmes americanos, ela não é aquilo tudo que está nos filmes. Tanto que se você vê que os Estados Unidos, volta e meia, o presidente americano bate no peito falando das Forças Armadas, que são as maiores do mundo, fala da Força Delta, né? O Donald Trump fala muito da Força Delta, fala dos Marines, né? Fala de muitos soldados americanos, mas não fala do sistema de inteligência. O sistema de inteligência eles deixam de lado, porque não é o maior de todos. É cheio de problemas. Então a CIA está lá embaixo ainda. Quer dizer, embaixo, perto dos grandes. O sistema de inteligência chinês é muito forte, sabe? Está ali junto com o russo, que é muito bom. O sistema de inteligência russo e chinês, eles são muito perspicazes
na coisa de infiltração também, e eles são precisos, mas eles não têm a capacidade precisa do Mossad, ou seja, o Mossad consegue aniquilar vários alvos ao mesmo tempo. O sistema de inteligência russo e chinês, eles conseguem aniquilar alvos certos, corretos, mas não muito ao mesmo tempo, sabe? Então, a precisão do Mossad, além de tudo, é em quantidade, né? E o sistema de inteligência cubano é um que poucos sabem, mas é muito bom também. O sistema de inteligência cubano, até mesmo o Carvajal, que está lá preso nos Estados Unidos, mostrou que o sistema de inteligência cubano colocou, né, fez espionagem em cabos marítimos, né, de internet, através da Venezuela, nos Estados Unidos. Há infiltrados cubanos nos Estados Unidos. Isso aí é muito relatado. Até mesmo o caso do assassinato do Kennedy, você vê que aquele Percy Oswald, que foi o assassino, ele tinha uma ligação muito grande com o sistema de inteligência cubano, sabe? É muita doideira a gente pensar isso na Guerra Fria, né? Mas até hoje o sistema de inteligência cubano é forte, sabe? Era o sistema de inteligência cubano que fazia a segurança do Maduro e mantinha o regime do Maduro. Assim, claro, com parcerias com a China e a Rússia, mas de frente era o sistema de inteligência cubano. Então, ele é fortíssimo, que é o G2. Fortíssimo, fortíssimo também. Não é comparado ao Mossad, a Rússia e a China, mas é forte, entendeu? Está ali entre os top 10. E o MI6, ele, assim como a CIA, ele também é burocratizado, ele é forte e tudo mais, mas ele é muito lento também. Ele precisa muito de aprovações do parlamento, inglês, enfim, ele não é mais o que ele foi do passado. Então, em termos de sistema de inteligência, quais são os maiores? Para resumir o vídeo. Mossad, acima de todos, pela tecnologia, pela precisão nos ataques e pela quantidade de coisas que faz. Mossad quase nunca erra, mas quase nunca mesmo. É muito difícil o Mossad errar alguma coisa, né? É o que mais é preciso, é o que mais está para as ações, é o que mais tem em quantidade de alvos consegue ao mesmo tempo fazer, como foi o caso dos pagers, né, do Hezbollah que atingiu, e é o que está constantemente sendo desafiado. Vamos combinar aqui. Um sistema de inteligência se faz a força dele quando ele é desafiado, quando ele está tendo que sempre agir, como é o caso do Mossad. O Mossad é o que mais está sempre tendo que agir, por conta da situação do Oriente Médio. Depois eu boto chinês e russo ali na mesma escala, são precisos, mas em menor escala que o Mossad, né, nos seus alvos, na quantidade. Terceiro, cubano. E quarto, CIA e M6. Por que pareça, Cuba ainda está acima do sistema de inteligência da CIA e do sistema de inteligência inglês. Ah, mas então por que Cuba é uma ilha pequena? Gente, sistema de inteligência é uma coisa, sabe? Economia é outra, exército é outra coisa, totalmente diferente. Nós estamos falando de espionagem. Não estamos falando aqui, estamos falando de alvos específicos. Não estamos falando aqui de exército, de força militar. Estamos falando de espionagem. Isso é outra coisa, beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, vou pedir aqui para você deixar o seu like, ativar o sininho, curtir esse canal, né? Se inscrever e deixar seu comentário, beleza? Falou, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.